No século XVI, na Europa Central, foi iniciado um movimento de renovação da Igreja Cristã, denominando Reforma Protestante. Após o surgimento dos protestantes, em 1517, houve a reação chamada de Contra-Reforma, em um esforço político e militar da Igreja Romana para se reorganizar e também confrontar o protestantismo, que se espalharia por toda a Europa. As principais ações da Contra-Reforma foram criação do Index, criação dos seminários, aumento da força de inquisição. Além disso, também foi fundada a Companhia de Jesus. Os membros da Companhia de Jesus eram conhecidos como jesuítas. Os objetivos dos jesuítas eram levar o catolicismo para regiões recém-descobertas no século XVI, principalmente a América, catequizar os índios americanos, transmitindo-lhes as línguas portuguesa e espanhola, os costumes europeus e a religião católica, difundir o catolicismo na Índia, China e África, evitando o avanço do protestantismo nestas regiões, construir e desenvolver escolas católicas em diversas regiões do mundo. Os primeiros jesuítas chegaram ao território brasileiro em março de 1549, juntamente com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Eram comandados pelo Manuel da Nóbrega e edificaram a primeira escola elementar brasileira, em Salvador, tendo o mestre o irmão Vicente Rodrigues, que tinha apenas 21 anos. Irmão Vicente tornou-se o primeiro professor nos moldes europeus e durante mais de 50 anos dedicou-se ao ensaio e à propagação da fé religiosa. Podemos destacar os seguintes jesuítas que vieram no Brasil no século XVI: Padre Manuel de Nóbrega, Padre José Anchieta, Padre Antônio Vieira e Antonil. José de Anchieta foi um jesuíta nascido em 19 de março de 1534 e que morreu em 9 de junho de 1597 aos seus 63 anos. Anchieta foi um padre jesuíta espanhol e o fundador das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Foi conhecido como apóstolo do Brasil por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo no país. Foi o primeiro dramaturgo, dramático e primeiro poeta da ilha de Canárias. Foi o autor da primeira gramática do Tupi e também é um dos principais autores da literatura brasileira, onde compôs várias peças teatrais. Tais peças reproduziam cenas bíblicas, e Anchieta colocava os indígenas para atuar como personagens da religião cristã, para que assim pudessem identificar com tais personagens, pois se veriam seus rostos neles. As peças e poesias que escrevia eram uma mistura dos costumes indígenas com a moral do catolicismo. José de Anchieta, por seu grande contato com a população indígena, ficou conhecido como o Grande Piarri, o Supremo Pajé Branco. Em 24 de abril de 2014, o Papa Francisco anunciou que José de Anchieta seria canonizado como santo em abril de 2014. O decreto sobre sua canonização foi assinado em 3 de abril de 2014. E no dia 24 de abril de 2014, realizou-se a cerimônia de graças, presidida pelo Papa, realizada na Igreja de Santo Inácio de Loyola de Roma. Giovanni ou João Antônio Andreoni, mais conhecido por Antonil ou André João Antonil, seu pseudônimo literário, era um religioso jesuíta. Em 1711, publicou em Lisboa a obra Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, o mais importante testemunho sobre a economia colonial brasileira, onde apresentou descrições detalhadas da economia colonial, com a produção de açúcar, a criação de gado e a escravidão na colônia. A coroa portuguesa rapidamente confiscou a edição do livro, em parte devido aos relatos referentes à mineração. Antônio Vieira, português e brasileiro, que nasceu no dia 6 de fevereiro de 1608 em Lisboa e morreu no dia 18 de julho de 1697 em Salvador, é mais conhecido também como Padre Antônio Vieira. Foi um religioso, filósofo, escritor e orador português da Companhia de Jesus. Uma das mais influentes personagens do século XVII em termos de política e oratória, destacou-se como missionário em terras brasileiras. Nesta qualidade, defendeu incansavelmente os direitos dos povos indígenas, combatendo a sua exploração e escravização e fazendo sua evangelização.
Antônio Vieira defendeu os judeus a abolição da distinção entre cristãos novos, judeus convertidos, perseguidos à época pela Inquisição, e cristãos velhos, os católicos tradicionais, e a abolição da escravatura. Criticou ainda severamente os sacerdotes de sua época e a própria Inquisição. Na literatura, seus sermões possuem considerável importância no barroco brasileiro e português. Manuel da Nóbrega nasceu em Portugal em 18 de outubro de 1517. Em sua estadia no Brasil, ele construiu a primeira igreja dos jesuítas. Fundou os colégios de Salvador, de Pernambuco, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Deixou muitos documentos escritos sobre as condições dos povos no Brasil, principalmente sobre os índios. Manuel escreveu diversas obras, entre elas há um diálogo sobre a conversão do gentio. O texto mostra o diálogo entre dois irmãos portugueses, Mateus Nogueira e Gonçalo Alves, que tinham visões diferentes a respeito da conversão dos índios e da colonização e da inserção dos jesuítas no processo. Algumas curiosidades de Manuel da Nóbrega é que ele era gago. Para o Papa João XXIII, Manuel da Nóbrega foi o mais destacado bandeirante de Deus no Brasil. Para o Papa Pio XII, Nóbrega é considerado o fundador da cidade de São Paulo. A literatura dos jesuítas, ou literaturas de catequese, foi um tipo de literatura criada pelos jesuítas e era voltada principalmente para o trabalho de catequese. As principais características da literatura de catequese são literatura de caráter documental e religioso, crônicas históricas de viagem, teatro pedagógico e poesia didática, textos informativos e descritivos, linguagem simples e temas cotidianos e religiosos pautados na fundamentação religiosa cristã. As formas mais marcantes de sua prática eram poesia devota, teatro pedagógico baseado em passagens da Bíblia e os documentos sobre os avanços e dificuldades na catequese dos nativos. Enquanto a coroa portuguesa tinha um projeto de dominação mais puxado para a exploração das novas terras e de seus habitantes, os jesuítas, apesar de também terem projeto de dominação, o projeto visava uma formação moral e intelectual, obviamente eurocêntrica. Na medida em que crescia a influência dos jesuítas na ordem social da colônia, bem como seu poder econômico nos aldeamentos, os jesuítas foram ficando cada vez mais autônomos em relação ao Estado e à própria Igreja Católica. Por esse motivo, a coroa portuguesa passou a ver neles uma ameaça ao seu poder. Assim, as tensões já existentes continuaram aumentando. No ano de 1759, os diversos jesuítas foram expulsos do Brasil pelo secretário de Estado português, o Marquês de Pombal, que acabou desestruturando a ordem dos jesuítas no Brasil. O Marquês de Pombal eliminou os métodos de ensino da Companhia de Jesus, que ele dizia que era detentor de um poder e uma autonomia econômica que deveria ser devolvido a Portugal. E ainda, os jesuítas serviam a ordem religiosa da igreja. Por isso, não davam muita importância aos verdadeiros interesses da coroa portuguesa, que, como já dito anteriormente, eram puxados à exploração. O maior legado cultural dos jesuítas é o da arte barroca. Pode ser encontrado grandes exemplos dessa cultura na arte sacra, evidenciada em estátuas, pinturas e outras obras feitas principalmente para a decoração de igrejas, além da própria arquitetura de tais igrejas. O estilo barroco europeu foi sendo aprendido pelos brasileiros e depois de algum tempo foi tomando características nacionais. Essa herança pode ser vista nas obras de Mestre Ataíde e principalmente de Aleijadinho, bem como na arquitetura de algumas cidades históricas do Nordeste, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Um dos assuntos mais importantes dos jesuítas é o seu legado pedagógico, pois, para que os nativos aprendessem a fé cristã, eles precisariam aprender a ler e escrever. Portanto, ao longo de 20 anos, pelo menos 5 escolas de instrução elementar e 3 colégios foram fundados pelos jesuítas.